Olá, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Que bom falar com vocês, ainda que vocês descansando em casa. Nós estamos aqui com o privilégio, nós três e mais dois lá atrás, em levar para vocês, não parar, a palavra de Deus. O ministério da Escola Bíblica continua e continua com muita gratidão a Deus, em a gente poder partilhar um pouquinho a palavra do Senhor com vocês. Abra, por favor, irmão, acompanhe a leitura. Eu não sei se vai ser projetada na tela, se possível, o Salmo 139. Salmo 139 começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Eu não sei, irmão, como está o estado do seu coração, da sua mente, mas o que eu sei é que o nosso Deus está olhando para nós, cuidando de nós. E eu te convido nessa manhã a você se rasgar diante de Deus, a você debruçar diante da palavra, a você abrir o seu coração, entregar a Ele toda a inquietação da tua alma, porque Ele, o Senhor, o teu Deus, Ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigada pela tua presença em nossa vida, Deus. Obrigada porque o Senhor sonda o nosso coração, conhece o estado da nossa alma, sabe tudo que se passa dentro de nós. E a Ti, ó Deus, nós podemos recorrer. É a Ti que nós vamos em direção, e nós depositamos todo o nosso ser, Deus. Que neste dia, a nossa vida, a nossa confiança, ela venha estar depositada no Senhor, Deus. Que nós venhamos a nos despojar do nosso eu, que nós venhamos a nos entregar diante do Senhor, desejar comunhão, desejar relacionamento com o Senhor, aquietar a nossa alma, Deus, e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, ministra, Senhor, a tua palavra, Senhor, sobre a nossa vida. Receba a nossa vida como adoração, receba o nosso ser, Deus. Reaviva, Jesus, a tua obra em nossa vida, Pai. Manifesta o teu poder sobre nós, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e nós entregamos todo louvor, toda adoração, toda exaltação a Ti, Deus. E mais uma vez nós falamos: diminua, Senhor, eu, e cresça o Senhor em nós, e através de nós, Pai, que o Teu povo flua no Teu Espírito Santo nesse ano, meu Deus. Encha a Tua igreja da Tua presença, ministra, Senhor, passeia nos lares, Pai. Fala conosco, fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Exaltado seja o Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és.
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos te ver, Jesus, nessa manhã de início de ano. Que você possa abrir teu coração para entender quem Ele é em você e permitir que a sua majestade se manifeste na sua vida. Em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia. E apesar dessa glória do Senhor, te importas com a nossa vida. Aleluia. Irmãos, não é novidade para vocês que a CBD, ela foi gravada. Mas a nossa preocupação foi não ser um hipócrites, da onde origina a palavra hipócrita. Nós estivemos em oração, em entrega diante de Deus, para que o culto a Deus fosse ao vivo, ainda que chegasse a você gravado, mas que nós que aqui estamos, nós 5, nós fôssemos sinceros de coração. Nós não fôssemos um ator, um personagem, isso que a palavra quer dizer, um personagem no palco, atuando, simplesmente para que você recebesse a escola bíblica, recebesse mais uma ministração. Não. Que Deus falasse em nós, para que através de nós, você recebesse a ministração do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu digo com toda certeza, aonde só estamos nós aqui, o fluir do Espírito Santo de Deus, a dependência de Deus. Que assim seja a nossa vida, irmãos, sem máscaras, sem atuação, sem encenação, porque o Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece, e importa muito mais, irmãos, agradar ao nosso Deus do que agradar a homens. Aleluia. Eu quero chamar aqui a Gisele, que é a pessoa que Deus separou hoje, para que a palavra de Deus venha a ser partilhada com você. Receba, meu irmão, como do coração de Deus, ao seu coração, essa ministração. Ela vai apresentar o tema. Amém. Nós vamos conversar nessa manhã sobre o seguinte tema: relacionando-se com Deus. E aí eu vou começar fazendo para você a pergunta que foi o estalo, assim, para essa palavra, de uma conversa, e que a pergunta feita foi: como está o seu relacionamento com Deus? De verdade. Como está o seu relacionamento com Deus? Eu vou te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27. E eu vou ler os versículos 4 e 5. Vou ler nessa versão que está aqui comigo, mas provavelmente vai ter, né, alguma projeção ali. Salmos, capítulo 27, versículos 4 e 5. Na minha versão diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos entregamos a Ti, nos rendemos à Tua soberania, como acabamos de declarar em forma de canção, que Tu és soberano. Tem aí um ano pela frente. Nós temos algumas inquietações, alguns anseios, algumas incertezas,
para o que esse tempo reserva para este mundo, para essa sociedade, para o nosso país. Esse é um ano decisivo, muitas decisões políticas importantes serão tomadas nesse ano. Muita coisa nós sabemos que há de acontecer, mas nós cremos que Tu és soberano e que o Teu reinado, a Tua majestade sobre tudo que existe e acontece, independe daquilo que nós vemos aqui entre os seres humanos. E por isso nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Fale aos nossos corações aquilo que queremos, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Falar de Deus como uma pessoa com quem você se relaciona parece chover no molhado. Porque se somos servos do Senhor, se somos cristãos, é algo meio óbvio de que teremos que desenvolver um relacionamento com Deus. Mas é algo que por vezes nós perdemos de vista, porque entramos às vezes num ativismo, porque somos tomados por religiosidade, porque nos acostumamos à vida com Deus, porque entramos no modo automático, né? Especialmente se você é um cristão que se compromete com o reino, e isso implica em se comprometer com a igreja, com o corpo de Cristo, e você participa das atividades e se envolve com a obra em todos os seus aspectos. Acontece às vezes de que a gente entra num modo automático e até os nossos devocionais, até os nossos momentos de a sós com Deus, por vezes, eles são tomados desse modo automático em que nós entramos num estágio morno, em que nós não conseguimos mais discernir a voz de Deus. E isso acontece pela Bíblia com pessoas que tinham intimidade com o Senhor. Nós temos ali no livro de Lucas, por exemplo, capítulo 24, o relato de 2 discípulos que andaram com Jesus, com o próprio Jesus em pessoa, durante 3 anos, que ouviam a sua voz constantemente, conheciam o som da sua voz, viram os milagres que Jesus fazia. E bastaram 3 dias, 3 dias longe da presença de Jesus, e eles já não reconheciam o Senhor. Isso para a gente é um alerta. Quanto tempo você precisa para não reconhecer mais a voz do Senhor? Então é comum que o nosso relacionamento com Deus, ele de alguma forma esfrie ou perca o seu real propósito sem que a gente se dê conta de que isso está acontecendo. Por vezes, o motivo de ficarmos com um relacionamento automático, robotizado, parte também de uma visão que temos de um Deus que está inacessível. De um Deus, como nós cantamos aqui, soberano, porém que é inalcançável. Ao contrário do que cantamos, né? Nós cantamos, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo. Mas muitas vezes nós paramos no tu és soberano. Nós acreditamos e praticamos as coisas do nosso dia a dia como se Deus estivesse distante. E Ele só se aproxima de mim quando eu pratico um certo ritual de oração, de fechar os meus olhos, de dobrar os joelhos, ou quando eu venho à igreja, quando eu venho ao culto, quando eu me reúno com outras pessoas, quando eu estou na célula, quando eu estou em um ambiente com determinado som, determinada música, enfim, uma série de itens, uma série de fatores, de características que nós transformamos numa espécie de ritual para perceber que Deus está próximo de nós. Você entende isso? Nós nos prendemos muitas vezes a isso. Nós acreditamos de que sem esses elementos, Deus está distante. Ele está lá no seu trono de glória, cercado por anjos, e Ele só olha para mim do momento em que eu paro o que eu estou fazendo e chamo Ele para perto de mim. E essa visão é muito perigosa, especialmente para os nossos dias, porque nos nossos dias, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos, né, aí na dispensação da graça de Deus, então nós temos essa presença conosco, independente de rituais.
Nós, por vezes, acreditamos que esse alcance da presença de Deus está limitado a determinados tipos de pessoas. Pessoas vistas por nós como altamente espirituais, que podem ser líderes, pastores, ministros, pessoas que pregam pelos cultos, pregam nas células, pessoas que ensinam, que dão aula, pessoas que estão, aos olhos humanos, numa posição diferente, que aos nossos olhos tem naturalmente mais intimidade com Deus. Então, para essas pessoas há um tipo de relacionamento diferente. E eu dependo dessas pessoas para ter o meu relacionamento com Deus. Isso é fácil de observar quando, por exemplo, há uma situação em que determinadas pessoas acreditam que Deus só vai intervir naquela situação se o pastor for lá orar por ela. Como se a oração dela tivesse menos poder que a oração do líder. Quando nós acreditamos que determinadas pessoas na igreja, porque fazem determinadas coisas na igreja, têm uma espécie de tratamento diferenciado por parte de Deus. Como se Deus se importasse com os títulos que nós carregamos. Isso é tão humano, né? Nós damos importância para os títulos. E nós nos orgulhamos deles. E nós fazemos questão de que eles sejam reconhecidos. Mas o que são os nossos títulos diante de um Deus soberano? O que você que carrega um título tem para oferecer a um Deus que não precisa de nada? Um Deus que é dono de todas as coisas, inclusive dos seus dons que Ele te deu. Essa visão de que Deus está inalcançável, por vezes impede que nós consigamos enxergar onde Deus está, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. E aí a gente tem um exemplo aqui, eu vou te convidar a ler, se você quiser, depois anote e abra com calma. Como eu já citei aqui no livro de Lucas, capítulo 24, nos versículos 15 e 16, diz assim: indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Eles andaram com Jesus, viram o que Jesus fez, ouviram a voz de Jesus, e bastou um curto período de tempo longe de Jesus para que eles não conseguissem e os seus olhos estivessem como que fechados. Quantos de nós não estamos com os olhos do nosso coração fechados para enxergar onde Deus está? Agora, Davi, que é a pessoa a quem atribuímos a autoria desse salmo, né, que é o texto base da nossa lição, o Salmo 27, versículo 4 e 5. Davi é um exemplo de uma pessoa que tinha um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com Deus, apesar de não ter a presença física de Deus perto dele. Ele dependia de certos elementos, apesar de agradar ao Senhor também pela fé. Porque sempre foi pela fé que as pessoas tiveram acesso a Deus, isso nunca mudou na palavra. Mas para ter contato direto, ouvir a voz, receber a instrução, falar e ouvir do Senhor, naquele momento Davi dependia de alguns elementos. Ele dependia de profetas, ele dependia de sacerdotes, ele dependia da sua adoração, de um lugar, de um espaço físico específico, ele dependia de estar no templo. E por isso, justamente, nesse salmo, essa paixão pelo templo do Senhor, esse desejo de permanecer na casa do Senhor. Assim como o seu amor e o amor de outros salmistas por Jerusalém, porque o templo era o lugar onde a presença de Deus era abundante, onde a presença de Deus era constante, onde ela se manifestava. Ao dizer que queria habitar, ao dizer que um dia nos átrios do Senhor valem mais do que 1000, o que o salmista está dizendo é: um dia na presença de Deus vale mais do que 1000.
O que eu quero fazer todos os dias da minha vida é ficar na presença de Deus, é ficar perto dEle, é me relacionar com Ele, é ouvir a voz dEle. E é exatamente isso que Ele diz aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas como a gente disse, Davi não tinha a presença física de Deus. E nós temos? Uma coisa que nos afasta do nosso relacionamento com Deus é não entender quem Jesus é. E aí tem uma palavrinha que ao longo dessa lição eu vou pedir que você repita para que isso fique na sua mente. E aí na sua casa eu peço que você repita essa palavra: pessoa. Guarde isso no seu coração. Primeiro ponto dessa lição que eu queria que a gente pensasse é que o nosso pecado nos afasta do relacionamento com Deus Pai. E o nosso ego nos afasta de Jesus. Em Gênesis 3, eu vou ler aqui, Gênesis 3, versículos 22 e 23, nós lemos assim: Então disse o Senhor Deus: O homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O pecado de Adão fez com que Adão e o ser humano perdessem o acesso à presença de Deus. O pecado de Adão fez com que Adão e o ser humano, e toda a raça humana, perdessem esse acesso à presença de Deus. Mas, como nós lemos em Jó 42, versículo 2, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Entenda isso, os planos do Senhor, os seus podem ser. Talvez muito da sua frustração em relacionar-se com Deus seja fruto de você colocar as expectativas de que Deus vai realizar todos os seus planos, mas o que Deus promete na sua palavra é que os planos dele não serão frustrados. E qual era o plano do Senhor na criação do ser humano? Se fala muito em propósito, né? O propósito da sua vida, o propósito da sua existência, para que Deus me criou, o que Deus pensava quando me fez, por que Ele me permitiu nascer. É possível, Gisele, ir à palavra e achar o propósito da existência de todas as pessoas? Uma vez que cada um tem uma história, cada um tem um contexto, cada um tem um dom dentro do corpo de Cristo, cada um tem um lugar, um espaço que é único. É possível se falar em um único propósito para a criação do ser humano? E aí eu queria ler com você Romanos 8:29, que diz assim: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não se pegue na parte do predestinou aqui, querendo saber se é predestinado ou não, porque eu não vou falar sobre isso. Se quiser, depois eu procuro o pastor para saber sobre isso. Mas olhando para esse texto como algo que diz sobre o ser humano, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus preparou o ser humano para que Jesus fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus a criar o ser humano foi que ele tivesse uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Você foi criado para se relacionar com Deus. Você foi criado para ser mais do que servo, mais do que amigo. Você foi criado para ser co-herdeiro com Jesus, para ser irmão de Jesus, para ser parte da família de Deus. Ele te colocou aqui para ter um relacionamento pessoal, real, íntimo com você. Ao pecar, o ser humano sai desse caminho que Deus traçou para ele. Esse projeto de se relacionar.
porque ele fecha o canal de acesso. Mas, como os planos do Senhor não podem ser frustrados, ele refaz esse caminho, ele vai em busca desse ser humano que se afastou dele. Ele sai à procura como a mulher que procura a moeda valiosa, que estava perdida, lembra da dracma perdida? Ele vai em busca do ser humano como o pastor que procura pela ovelha que se perdeu do rebanho. Ele anseia pelo retorno desse relacionamento de pai e filho, como o pai do filho pródigo queria que o filho voltasse, para ser recebido com festa, para ser amado, para ser cuidado, para se relacionar. Ele só queria se relacionar com seu filho, e esse é o desejo do coração de Deus, relacionar-se conosco. Ele fez o que foi possível e preparou o caminho por profetas, por sacrifícios no Antigo Testamento, pela sua lei, ensinando ao ser humano como deveria ser a sua vida, quais deveriam ser as suas prioridades, qual seria o seu propósito, como se relacionar com outros. Ele fez um manual do ser humano na sua palavra. Ele foi providenciando milagres, ele foi providenciando o impossível, ele providenciou o espaço, ele providenciou a história, ele preparou uma terra, ele foi escrevendo a história do ser humano, apontando para o retorno desse relacionamento. Porém, quem quebrou esse relacionamento foi uma pessoa. Lembra que eu te falei para guardar a palavra pessoa? Quem quebrou esse relacionamento foi um ser humano. E precisava, porque Deus é justo, que fosse também uma pessoa, um ser humano, quem restabelecesse esse relacionamento com Deus. Mas não havia outra forma a não ser arcar com as consequências, porque é justo. Se você errou, você paga pelo seu erro. Você pode até ser perdoado, mas você lida com as consequências da escolha que você fez. Então, uma vez que você erra com Deus, você precisa pagar pelo erro que você cometeu diante do Senhor. Meu Deus, a palavra diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que pessoa poderia suportar o castigo da ira de Deus? Que pessoa? Precisava ser uma pessoa. E ainda, seria possível que uma pessoa pagasse pelos erros de toda a humanidade? Mas isso não seria injusto? Bom, mas foi o erro de um que fez com que todos perdessem esse acesso. Um fez com que todos perdessem. Nada mais justo do que um fazer com que todos recuperassem esse acesso a Deus. Então era necessário que uma pessoa recuperasse esse acesso. Mas dando uma pausa nesse raciocínio, Davi tinha consciência de que o seu pecado o afastava do relacionamento com Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Essa resposta de Natã a Davi é uma figura do que Deus fez com o ser humano. Uma vez que você se arrepende genuinamente, uma vez que você entende que a sua falha, que o seu desvio de caráter, que foi o que aconteceu com Davi, porque o que ele fez não foi pouco, não foi pequeno, aliás, foi muito sujo, foi nojento, foi asqueroso, foi maléfico e foi premeditado. Essa gravidade do que foi feito era algo que, muito mais do que ser ilegal ou imoral, era algo que ofendia a santidade de Deus. Era algo que impedia que Davi se relacionasse com Deus. Mas Davi entende isso. Quando Natã confronta com o seu pecado, ele não pensa em Batseba, ele não pensa em Urias, ele não pensa no povo, ele não pensa no seu reino, ele não pensa no seu dinheiro, ele diz: pequei contra o Senhor. O fato de entender essa quebra de relacionamento, de reconhecer essa quebra de relacionamento e de realmente desejar mudar, se arrepender, trocar de direção, o arrependimento faz com que Deus
perdoe o ser humano assim como perdoou a Davi. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Tudo que Satanás quer que você acredite é que você nunca será digno de ter um relacionamento com Deus. Por mais que você tente e se esforce, você nunca vai merecer ter acesso a essa presença. E em parte isso é verdade, você nunca vai merecer. O problema está na distorção, aliás, algo que o inimigo costuma fazer e faz com excelência. Pegar a verdade, distorcê-la e fazer você acreditar nessa distorção. O problema não está em você não ser capaz, você não alcançar. A questão não é essa. A questão é que Deus te aceita porque um preço foi pago. Deus te aceita de volta nesse relacionamento porque ao desistir de pecar, ao mudar de direção, ao se arrepender, você muda a posição, mas as consequências do seu erro não deixam de ser pagas. Talvez você pense, isso faria Deus injusto, porque eu peco, eu me arrependo, eu peco, eu me arrependo, eu peco, eu me arrependo, e quem vai pagar por tudo isso? Quem vai pagar a conta? Aí é que está, essa conta já foi paga. Era preciso que uma pessoa pagasse por esses erros, e essa pessoa conquistasse por todos nós o direito a ter esse relacionamento com Deus. E que pessoa seria essa? Moisés? Elias? Davi? O homem segundo o coração de Deus? O profeta Isaías? O apóstolo Pedro? Paulo? João? Talvez um líder que você conheça e admire? Seu pastor? Quem será capaz de restaurar e de te dar esse acesso a Deus? Quem? E aí eu vou usar uma frase aqui de um filme, vou me permitir a licença poética, que eu sempre quis usar essa frase. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Se você lembrar de algum super-herói, é mera coincidência. Ninguém é digno. Mas Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler. Nós estamos na escola bíblica, não é verdade? Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 10, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Há um que é digno, só ele é. E repare que Natã disse a Davi: Deus perdoou o teu pecado, certamente não morrerás. Mas lembra que nós dissemos que é preciso haver uma consequência? Mesmo que você seja perdoado, há uma consequência? E o que foi dito aqui? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Essa pessoa precisava morrer para pagar o preço, para que nós tivéssemos acesso a Deus e desfrutássemos desse relacionamento. Uma pessoa que suportasse o castigo de Deus, ela precisaria ter a força que Deus tem, porque senão não seria suportado. Uma pessoa, para suportar a ira de Deus, precisaria ter a resistência, a força que o próprio Deus tem. O próprio Deus precisava ser Ele. Tinha que ser Deus e tinha que ser uma pessoa. E isso se resolve em Jesus. Jesus é essa pessoa. E aí nós ficamos olhando para um Deus que está distante, um Deus que está inalcançável, e fazemos como os discípulos no caminho de Emaús. Nós nos esquecemos quem é a pessoa Jesus. A pessoa Jesus é Deus. Ele é simplesmente Deus. Porque nele habita toda a plenitude de Deus. Ele não é uma parte, ele não é um pedaço.
Assim como o Espírito Santo que habita em nós é Deus em toda a sua plenitude. Essa pessoa deseja se relacionar conosco. Mas será que nós estamos enxergando essa pessoa e entendendo quem Ele é? O segundo e último ponto, são apenas 2 pontos. Por que fugimos desse relacionamento com Deus? Porque é tão fácil acreditar que Deus é inalcançável? Por que é tão fácil entrar no modo automático num relacionamento com Deus? O relacionamento com Jesus como pessoa revela quem Ele é e revela quem nós somos. E estão aí 2 coisas que são muito difíceis para nós de assimilar. Entender quem Ele é e entender quem nós somos. E aí eu vou te convidar a voltar rapidinho aqui ao texto principal de Salmos, capítulo 27, o texto base da nossa lição. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A presença de Deus era algo que Davi pedia e buscava. Pedia e buscava. Uma coisa eu peço e a buscarei. Esse é um ponto que atrapalha nosso relacionamento com Deus. Nós pedimos, mas por vezes não buscamos. Sabe por quê? Porque buscar uma coisa implica abrir mão de outras coisas. Quando eu vou, por exemplo, procurar uma moeda valiosa que eu perdi na minha casa, eu tenho que parar de fazer todas as outras tarefas que eu estava fazendo para procurar essa moeda. Se eu vou atrás de uma ovelha que se perdeu, eu tenho que parar de cuidar do outro rebanho, tenho que deixar ele num lugar seguro, é claro, mas eu tenho que deixar esse rebanho para ir atrás da ovelha perdida. Buscar a Deus significa abrir mão de outras coisas para buscar a Deus. Buscar um relacionamento com Deus implica em fazer desse relacionamento a minha prioridade. O meu relacionamento mais importante, mais do que com o meu cônjuge, mais do que com os meus filhos, mais do que com o meu chefe, muito mais. Mais do que com a minha família, do que com os meus pais. Nenhum relacionamento pode ter a importância, a seriedade, a profundidade que deve ter o meu relacionamento com Deus, com Jesus. Entender que Ele é uma pessoa e valorizar essa pessoa e buscar essa pessoa, buscar Jesus. Contemplar a formosura do Senhor, como o salmista disse, ao nos relacionarmos com Jesus e entendermos quem Ele é, entendermos a grandeza do seu caráter. Quando você vai para a palavra e começa a ver as reações de Jesus, as suas falas, as suas perguntas e até o seu silêncio, porque até com o silêncio de Jesus Ele ensina, você começa a entender a grandeza de quem Ele é, e isso faz com que você se sinta pequeno. Isso incomoda, isso nos diminui. Isso lança por vezes no nosso rosto quem nós somos. Revela, por exemplo, pecados ocultos, como aconteceu ali com a mulher samaritana, não é verdade? No livro de João, capítulo 4, Jesus chega para a mulher samaritana e diz: vai e chama teu marido. E ela responde: não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque tiveste vários, não é verdade? E nenhum deles era seu. Conversar com Jesus, relacionar-se com Jesus, traz à tona questões que estão, por vezes, enraizadas dentro de nós. Aquelas questões que nós dizemos: mas eu sempre fui assim, esse é o meu jeito, e enfim nada. Você é vaso, você está aqui para ser moldado, não para ficar enrijecido. Mas se aproximar de Jesus e andar com Ele traz essas questões à tona, lança no nosso rosto quem nós somos quando ninguém nos vê, quem nós somos quando reagimos e não quando agimos, porque quando você age, você tem tempo de pensar, mas quando você reage, você mostra quem você é.
E relacionamento com Jesus faz isso. Naquele momento em que você reage, a tua reação, por exemplo, entristece o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo traz na hora na sua mente. Você que anda com Jesus sabe do que eu estou falando. Incomoda. A gente fica mal, a gente se sente, pisei na bola, não devia ter falado isso, não devia ter pensado aquilo, não devia ter feito tal coisa, não devia ter... Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele é um professor, ele é um ajudador. Ele está aqui para te lembrar, olha, faça assim, faça desse jeito. E quanto mais intimidade você buscar com Ele, mais Ele vai te mostrar coisas. Mais Ele vai te revelar. Mais Ele vai aperfeiçoar o seu caráter para que você cumpra o propósito de Deus. Ser semelhante a Jesus. Ser parecido com Jesus. Uma pessoa como Ele. Relacionar-se com Jesus nos mostra a visão equivocada que nós temos do reino. Lá em Lucas 24, quando Jesus está conversando com os discípulos, e pergunta para ele o que eles estavam conversando e tal, e eles dizem assim, nós esperávamos que ele, falando sobre Jesus, que ele restaurasse o reino a Israel. As expectativas daqueles discípulos, as expectativas deles em Deus estavam erradas. A visão deles de reino estava errada. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, caminhando no corpo de Cristo, mas tendo uma visão do reino completamente distorcida. Uma visão do reino que prioriza o ser humano. Uma visão do reino, uma visão do corpo que coloca o meu dom acima do dom dos outros. Uma visão do reino que faz com que o dedo da mão se ache mais importante que o dedo do pé. Uma visão do reino que faz com que o pescoço ache que não precise da coluna. Não sei em que parte do corpo você está, mas por vezes nós perdemos essa visão de reino. Nós nos esquecemos que a igreja, com todas as suas funções e todos os seus ministérios, essa igreja ela tem um dono, e só um dono, e só um é digno. Só um morreu para ser o dono dessa igreja. Só Ele é o dono. Você não é, eu não sou, o pastor não é, o líder não é, o diácono não é. O dono dessa igreja é Jesus. E eu preciso ter essa visão muito clara na minha mente para que eu consiga ver Jesus. Foi o que não aconteceu com aqueles discípulos. A mulher samaritana se aproximou de Jesus, conversou com ele e teve as suas mazelas expostas. E eu te pergunto, e você, quando se aproxima de Jesus e é tocado na sua ferida, o que você faz? Você se esconde? Você se afasta? Você evita as pessoas? Você para de ir no culto? Você para de ir na igreja? Você sai do ministério? Quando alguém te incomoda lá no seu caráter, no seu ego, o que você faz desse relacionamento? Você faz o que a mulher samaritana fez, que foi correndo contar para os outros a maravilha que é se relacionar com Jesus? Ou você se esconde? Ou você foge? A questão também é que Jesus agora vive em nós. O que o salmista do nosso texto queria era habitar no templo para meditar, para contemplar a beleza de Deus, porque o templo era o lugar onde a presença de Deus era abundante. Hoje, o Espírito do Senhor vive em nós. A presença de Deus está em uma pessoa. Por isso eu pedi para você gravar essa palavra. Porque Deus continua usando pessoas para mostrar quem Ele é. A questão é que, agora, Jesus, pelo seu Espírito, vive em nós. Ele vive em mim, e eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano, eu sou de carne e osso. Eu vou falhar, eu vou te frustrar, eu vou pisar na bola com você, e talvez você não aceite, não entenda, e diga, não, eu não posso ver Jesus na vida dela, porque ela fez isso e eu não gostei. E aí você corta a linha de relacionamento com Deus. Porque goste você ou não, agora dentro de mim Ele habita também. Assim como eu tenho que entender que habita em você. E que o nosso irmão, por mais atribulado que ele seja, ele é alguém em quem o Espírito Santo de Deus talvez habite. E se habitar,
está trabalhando nele, como está trabalhando em mim, como está trabalhando em você. E mais uma vez, uma pessoa é usada para que o nosso relacionamento com Jesus seja construído. Ele foi claro, ele disse que quando nós dessemos de beber, quando dessemos de comer, quando dessemos abrigo a qualquer um desses pequeninos, a qualquer uma dessas pessoas que têm necessidades, sejam elas quais forem, quando nós fizéssemos o bem a essas pessoas, nós estaríamos fazendo isso a Ele. Quando eu faço bem a outra pessoa, mesmo que essa pessoa não mereça, eu estou fazendo isso para Jesus. Por quê? Mas é lógico, porque Jesus habita nessa pessoa. E aí você vai dizer, não, mas eu não tenho a presença física de Jesus aqui comigo, porque Jesus não está aqui, eu não consigo ver. Ah, então você está com os olhos fechados, igual os discípulos do caminho de Emaús. Porque eu vejo, graças a Deus, eu vejo Jesus todos os dias na vida do meu marido. Vejo Jesus na vida dos meus filhos, e com os meus filhos, então, misericórdia, dá cada lambada. Como criança ensina a gente. Eu vejo Jesus na vida de muitas pessoas aqui do reino. Claro que a gente vê luta, a gente também vê luta, mas eu também tenho as minhas dificuldades. Eu sei que eu não sou nenhuma boazinha legal. Eu tenho os meus defeitos. Ser flamenguista não é um deles. É preciso olhar para essa pessoa e entender que dentro dessa pessoa habita um Deus. Isso é muito sério, gente. Deus habita nessa pessoa, e isso muda tudo, se eu conseguir enxergar isso. Como que, por exemplo, um líder, do alto do seu posto, do alto do seu título, ele vai olhar altivo para uma pessoa e tratar uma pessoa de cima, uma vez que o próprio Deus, a quem ele diz servir, está habitando dentro dessa pessoa. Você entende? Como que eu vou menosprezar o meu irmão por ele ter as suas dificuldades, as suas limitações, se eu entendo que dentro dele, apesar das suas limitações, habita o próprio Deus? É preciso entender que Deus habita em pessoas. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Não é isso que nós cantamos? Eu preciso entender que não é no templo físico que Deus habita em pessoas. Deus habita em pessoas. E como que eu estou me relacionando com essas pessoas? Nós fugimos do nosso relacionamento com Jesus quando este relacionamento mostra para nós como nós estamos nos relacionando com essas pessoas. Jesus agora vive em nós pelo seu Espírito, e Ele quer nos usar para revelar-se ao mundo. E aí a igreja é o mistério, porque é na nossa unidade que a glória de Deus se manifesta para o mundo. Não é em mim sozinha, eu não me basto. Eu sozinha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de... Não, biblicamente falando, não. Porque Jesus foi muito claro, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Quando eu consigo caminhar em unidade com outras pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, é claro, pessoas que têm o Espírito Santo, e aí é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas se essa pessoa tem o Espírito Santo e eu consigo caminhar em unidade com ela, então o mundo consegue entender. Porque quem está no mundo, apesar de já estar condenado, não entende que ele não sendo capaz, que ele não sendo bonzinho, ele consegue se relacionar com Deus. Você entende? Ele acha que ele não é digno. Ele acha que os crentes são tipo assim, aqueles que acham que são certinhos, que são bonzinhos, que são os corretos, e ele, como é todo errado, não dá para ele ir para a igreja. Aí ele quer se consertar primeiro. Quem nunca ouviu essa conversa? Não, primeiro eu tenho que me consertar, eu tenho que resolver um monte de coisa, depois eu vou procurar a igreja, eu vou procurar Jesus. É por isso, ele acha que ele não é digno. Mas quando você consegue amar o outro, e quando ele vê que você ama e que você é amado apesar das suas limitações, ele vai dizer, pera, fulano tem defeitos, mas ele está sendo amado, ele está sendo cuidado, ele está sendo transformado, eu estou vendo Deus fazer coisas incríveis na vida dele. Se ele pode, por que eu não posso?
Se ele é aceito por Deus, por que eu não posso ser aceito? Quando nós somos um, quando nós nos amamos uns aos outros, quando eu me relaciono com o outro em amor, com pessoas em amor, eu mostro para o mundo quem é Jesus. Amem uns aos outros. E ele repetiu isso tantas vezes. Jesus falou isso tantas vezes. Às vezes a gente olha para o texto de Lucas 24, dá até uma agonia, né? Porque Jesus passou tanto tempo com aquelas pessoas falando a mesma coisa, e ali eles não reconhecem, e Jesus ainda explica de novo. Vai lá depois ver o texto de Lucas 24, ele ainda fala, honestos, tardios de coração, para entender o que os profetas disseram, e ele começa desde Moisés, e ele explica tudo de novo. E Jesus falou tantas vezes sobre nós amarmos uns aos outros. E Paulo repetiu tanto sobre o corpo de Cristo, e muitos de nós continuam achando que são a cereja do bolo, que sozinhos se bastam, que são superiores às outras pessoas, ou talvez inferiores. Goste você ou não, querido, Jesus habita em pessoas, e repare, ele não habita em pessoas ele habita em pessoas, basta que elas recebam o Espírito de Deus, creiam, busquem a sua palavra e vivam a sua palavra. Não são os seus padrões, não são os seus padrões que fazem com que Deus habite em alguém, são os padrões dele. Se fosse pelos nossos padrões, o ladrão da cruz não tinha nem subido, porque teve um monte de coisa que a gente acha que tem que fazer que ele não fez. Ele apenas reconheceu que Jesus era Deus e ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São os padrões de Deus. Como a visão de Jesus como pessoa pode afetar o teu relacionamento com Deus? Como? Se você começar no teu caminhar, no teu dia a dia, na tua rotina e no teu lidar com as pessoas, lembrar que Jesus também foi uma, e que Ele habita em umas, em algumas, como isso muda o teu relacionamento com Deus? Vou pedir meu esposo para subir aqui, para me ajudar. Você prefere manter Deus distante, porque isso protege a sua autoestima? Você prefere viver uma vida de religiosidade, viver uma vida de aparência, viver uma vida de orgulho, de ego, de proteção atrás de máscaras, de proteção atrás de títulos, de se esconder atrás de uma multidão? Você prefere tudo isso a ter um relacionamento com Deus? Deixa eu te lembrar uma coisa, você foi criado com um propósito, de se relacionar com Ele. Portanto, você só será uma pessoa realizada quando tiver um relacionamento real com Ele. E eu vou repetir antes de encerrar e cantarmos um louvor. Você foi criado com um propósito de ter um relacionamento real com Ele. Você só será uma pessoa realizada quando tiver um relacionamento real com Ele. Ah, Gisele, mas eu preciso estudar, eu preciso casar, eu preciso me formar, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo, eu preciso fazer tal coisa na igreja, eu preciso que tal pessoa faça isso para mim. Você precisa de um relacionamento com Ele. Relacionar-se com Ele vai curar os teus relacionamentos com as pessoas. Relacionar-se com Ele vai consertar o teu caráter. Relacionar-se com Ele vai mudar a tua essência. Relacionar-se com Ele vai mudar a tua história. Relacionar-se com Ele. Todas as outras coisas são detalhes. Você prefere manter Deus distante? Ou você está disposto a ver Deus falar com você, ensinar você, edificar você, inclusive através de pessoas que aos seus olhos são apenas pessoas? E você, líder? Tem pessoas aí que você lidera que são apenas pessoas? Será que Deus não está querendo usar essas pessoas para falar com você? Para cuidar do seu coração, para cuidar do seu ego? Você está disposto a ver Deus agindo na vida dessas pessoas? Jesus veio como pessoa. Se você não entender isso, dificilmente você vai entender
a pessoa de Jesus. 100% Deus e 100% pessoa. Amém? Vou te convidar a fechar os seus olhos, pensar sobre tudo isso que nós vimos, que nós pensamos, e fazer a tua oração aí onde você está. Esse início de ano, que você possa dar o pontapé para o teu relacionamento com Deus. Amém? Ore. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Ele vive. E este é o meu pão. Sim, este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Sou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. A vida é o relacionamento com Ele. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. É o próprio Deus em mim. E este é o meu pão. Sacia-nos, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Estou sem ti, Jesus, Jesus. E eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada valem os meus títulos. Perdido estou sem ti. A minha história não determina quem eu sou. Eu nada sou sem ti. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. E a minha oração é para que nesse ano de 2022 você viva uma palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a começar em você, no teu relacionamento com ele. Em nome de Jesus.
Eita bênção, eita palavra ministrada ao nosso coração, palavra do teu Deus, igreja, palavra do nosso Deus. Como está o teu coração? Qual foi o diagnóstico que você acabou de receber de Deus? Qual é o laudo que Deus te apresenta para você nesse dia? Porque achar nós achamos, mas o diagnóstico preciso, o teu Deus, o nosso Deus, está apresentando para a gente nessa manhã. Enquanto a Gisele ministrava a palavra de Deus, eu me recordei sobre a igreja de Sardes. Uma igreja que estava lá no alto da colina, linda, vista para todo mundo ver. E o diagnóstico foi esse, ó. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Uma igreja cheia de aparências, muitas coisas acontecendo no seio da igreja, arrogância, adultério, luzes da ribalta virado para cima, reconhecimento, vaidade. E Jesus apresenta o diagnóstico dessa igreja. Eu não sei o que está se passando com você, eu não sei qual o seu relacionamento com Deus, mas eu sei que nessa manhã, nesse dia, o Espírito Santo de Deus está te convidando a soprar para longe as cinzas do altar, para que a brasa do céu, o braseiro venha e reacenda a chama no teu íntimo, igreja, no meu íntimo. Vamos ser crente, povo, e crente de verdade. Vamos fluir no amor de Deus. Mas antes, minha gente, que esse fogo reacenda a nossa vida, para que a gente flua no Espírito Santo de Deus. Um domingo de paz, um domingo cheio da presença de Deus aonde você estiver, para que no domingo que vem, ao vivo e presencial, retornando à escola bíblica, você possa estar aqui junto com a gente, adorando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus. Lembrando também que hoje à noite, às 18h30, tem culto, minha gente. Domingo de paz. Amém.